E aí, meu povo, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, dessa vez de literatura, onde vamos tratar dos gêneros literários. Vamos lá? Já vimos anteriormente que a literatura ela possui diversas funções, principalmente quando ela está em contato com o seu leitor, com o seu espectador, com o seu observador. E aí, pensando nessas funções, Aristóteles, lá na Grécia Antiga, resolveu dividir as manifestações literárias, ou seja, os textos considerados naquela época como literários, em três grandes repartições, o que nós vamos chamar hoje de tripartições dos gêneros literários. Então ele deu o nome de gênero literário a esses grupinhos separados com determinadas características específicas daquele determinado texto literário. Então essas manifestações elas foram agrupadas. Foi como se abríssemos um guarda-roupas e tivéssemos lá três gavetas de textos. Então, todos os textos que pertenciam àquele determinado gênero, ou seja, com aquelas determinadas características, foram colocadas dentro daquela primeira gaveta. Não, esse texto aqui não serve para essa gaveta, nós precisamos de abrir uma outra gaveta porque ele tem características um pouco diferenciadas. E aí, pensando nessas características, ele criou outras gavetas. Criou, então, a gaveta do gênero épico, a gaveta do gênero lírico e a gaveta do gênero dramático. O gênero épico nós vamos encontrar hoje nos livros mais atuais de literatura como gêneros narrativos, ok? Mas naquela época não tinha esse nome em específico. Então se tratavam esses textos como textos épicos, líricos ou dramáticos, ok? Vamos ver cada um deles agora. E aí nós temos o epos. Epos é um termo de origem grega que o seu significado remete a palavra, a discurso, a verso, e a partir desse termo epos foi criado o gênero épico, ok? Também chamado de gênero narrativo. O texto épico, ele também é considerado, também é chamado de epopeia. Geralmente era um texto muito longo, ok? Com muitos versos, onde naquele texto se retratavam características de heróis, contava-se um fato heróico da história, diversas aventuras eram postas ali. Então esse texto ele tinha muito caráter heróico e ao mesmo tempo histórico, porque se pretendia com as epopeias contar os grandes feitos de uma nação, os grandes feitos de pessoas nobres de uma nação, ok? Então, esses textos nós vamos chamar de epopeia, que são os textos épicos. Percebam que nas epopeias nós não falamos das qualidades ou das aventuras ou dos feitos heróicos específicos de uma pessoa. Não, nós falamos dos feitos heróicos de um povo, de uma nação, de um grupo de pessoas. Beleza? Então, pessoal, como exemplo de algumas grandes epopeias muito famosas na história da humanidade, nós temos Ilíada e Odisseia, cuja autoria foi atribuída a Homero. Temos Eneida, de Virgílio, e, claro, os Lusíadas, de Luís de Camões. Hoje é muito claro, é muito perceptível que esse gênero literário chamado de épico, as epopeias, elas estão sendo substituídas por outros gêneros narrativos. Então nós temos aí as novelas, nós temos os romances, nós temos as crônicas, as fábulas. São textos narrativos que estão aos poucos substituindo aquelas antigas epopeias longas, absurdamente, escritas todas em versos, respeitando as métricas, né, as rimas, os tipos de versos. Enfim, hoje nós temos os gêneros narrativos substituindo essas epopeias. Em Odisseia, pessoal, o poema, como a gente já viu, é um poema longo, todo escrito em versos, narrando, claro, as peripécias, as viagens, as aventuras de Ulisses. E essas aventuras são narradas em duas etapas. A primeira etapa narra os acontecimentos que afastam Ulisses de casa. As dificuldades enfrentadas por ele em relação ao Poseidon, que era o deus dos mares, ok? Tanto a primeira como a segunda etapa
elas têm 9 episódios, ok? Já na segunda etapa é a volta, é o retorno de Ulisses para casa, e aí ele tem a ajuda da deusa Atena. E por que eu fiz questão de falar sobre os deuses, né? Poseidon, Atenas, nessa história? Porque além de tratar dos feitos heróicos de uma nação, de um determinado povo, a mitologia greco-romana está muito enraigada nessa questão da Odisseia, da Ilíada. A gente percebe uma mistura entre o real e o imaginário, ok? Temos agora o gênero lírico, né, que vem da palavra lira, que era um instrumento musical grego utilizado naquela época. E os primeiros textos utilizados na literatura naquela época eram cantados, que vocês vão ver mais adiante, quando entrarmos em trovadorismo, que os poemas eram todos cantados, eles tinham ritmo e tal. E a primeira coisa que a gente precisa pensar, as emoções do eu lírico, por isso o nome do gênero literário é lírico, okay? As emoções, a subjetividade, o estado de alma do eu lírico, ele está presente naquele texto. Por isso a gente chama de texto lírico, gênero lírico, ok? E a gente vai perceber que eles, na maioria das vezes, são escritos em primeira pessoa, né? Porque é o eu que está se manifestando nesse tipo de texto, tá bom? Uma coisa interessante de se saber é que não é obrigatório que os textos, né, do gênero lírico eles sejam escritos em versos. Nós vamos perceber que alguns textos em prosa, né, em formas de parágrafos, com toda aquela estrutura de texto mesmo narrativo, enfim, a gente vai perceber que existe também gênero lírico na prosa, não somente na poesia, ok? Já vimos que os poemas na Idade Média eles eram utilizados de forma cantada, né? Eles eram cantados e não lidos para as pessoas. E cada verso, né, de um poema, eles tinham sílabas poéticas, sílabas métricas. E a contagem dessas sílabas métricas, elas são completamente diferentes das sílabas gramaticais. Então, por exemplo, quando a gente fala em sílaba gramatical, nós estamos de fato separando, por exemplo, a palavra caminho, incidente. A gente separa as sílabas da palavra de forma gramatical. A divisão silábica das sílabas poéticas, ou seja, da métrica de um texto em versos, é completamente diferente. Vejamos como ela ocorre. Acompanhem comigo agora a página 2 da apostila de vocês, na parte que se refere ao gênero lírico, ok? Essa partezinha aqui. Sei que vai aparecer ao contrário para vocês, porque a câmera está virada para mim, ok? Mas nós vamos falar especificamente desses versos aqui, tá? Então, olha só, gente. Cada verso tem um determinado número de sílabas. Quando contamos, estamos fazendo a contagem de sílabas métricas, diferente das sílabas gramaticais, pois baseiam-se nos sons que o ouvido capta, os quais nem sempre, a cada palavra, representa um som no verso, ok? Contam-se somente sílabas até a sílaba tônica da última palavra do verso e faz-se a elisão, que é a supressão, a eliminação, da vogal átona, aquela que não é forte, no fim da palavra, quando a seguinte começar por vogal. Vamos ver isso na prática, porque eu sei que vocês não entenderam nada do que eu li, ok? Então nós temos aí um exemplo de um trecho do poema A Língua do Inhém, de Cecília Meirelles. Acompanhem aí comigo. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. Então, olha só, percebam aí, ó, havia uma velhinha que andava aborrecida. A gente não fala andava aborrecida, a gente fala andava aborrecida, é como se um azinho fosse retirado dali, ok? Pois dava sua vida, dava e não dava a sua, ok? Então, mais uma vez, suprime-se uma letra A. E é o que foi dito aqui, ó.
contam-se somente sílabas até a sílaba tônica da palavra, do verso, e faz-se a elisão da sílaba átona. Então, olha só, dava a sua vida, tem a sílaba, a letrinha átona, né? A vogal átona que foi suprimida, que foi escondida. Isso, gente, na verdade, são formas de se contar as sílabas poéticas de um poema. Vamos ver aqui mais adiante. Então, quanto à versificação, nós temos aí o verso, ok? Que representa cada unidade construtiva rítmica de uma poesia. Temos também a métrica, ok? A métrica é a contagem do número das sílabas poéticas. E a escansão. O que seria a escansão? Quando eu pedir para vocês assim, façam a escansão dos seguintes versos. É para que vocês contem e me digam quantas sílabas poéticas existem naquele verso. Ok? Não são sílabas gramaticais. Então vocês vão ter que contar as sílabas poéticas. Isso é fazer a escansão de um verso. Beleza? E a estrofe, que é o agrupamento dos versos separados por uma linha em branco. Aquele espaçozinho entre uma estrofe e outra, ok? Agora, quanto ao número de versos, pessoal, nós temos diversos nomes aí. Lógico que alguns deles são mais utilizados por nós nas poesias. Então, o monóstico é uma poesia que só tem um verso. O dístico tem 2 versos, o terceto 3 versos, o quarteto 4 versos. O terceto e o quarteto são estruturas utilizadas num soneto, que nós temos 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos cada uma, e 2 quartetos, que seriam 2 estrofes com 4 versos cada uma. Isso é a estrutura de um soneto. Então, se eu pedir para que vocês criem um soneto, vocês sabem que vão ter 2 tercetos e 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 3 versos cada uma e 2 estrofes com 4 versos cada uma, ok? Temos a quintilha com 5 versos, a sextilha, a septilha e a oitava com 8 versos, a nona com 9 versos, a 10ª com 10 versos. Acima de 10 versos nós chamamos de estrofe irregular, ok? E aí, se vocês quiserem acompanhar o gênero dramático na apostila de vocês, está na página 3. Gênero dramático, gente, iniciou-se também na Antiguidade Clássica, onde as pessoas criavam textos que representavam ações de personagens. Então, eram textos próprios para se representar, para se dramatizar, ok? Então, eram como as peças teatrais que nós temos hoje. Esses eram os gêneros dramáticos daquela época. E para complementar o nosso estudo, eu vou pedir para a próxima aula, para a próxima segunda-feira, todos tenham lido um texto chamado Édipo Rei, ok? De Sófocles. Eu preciso que vocês leiam, tem na internet para baixar, eu vou tentar também postar no ambiente virtual de vocês, para que vocês leiam esse texto. No início parece bem cansativo, ok? A linguagem, lógico, é uma linguagem clássica, porque é de muitos e muitos anos atrás, mas vale muito a pena ler. Nós vamos trabalhar e fazer uma atividade avaliativa em cima do livro Édipo Rei. Ah, preciso comprar o livro? Não, tem para baixar. Ah, eu quero comprar o livro. Perfeito, mais um livro ótimo para a sua coleção, para a sua mini biblioteca em casa, beleza? Não deixem de ler Édipo Rei para a próxima segunda-feira, ok? Também, para complementar nossos estudos, eu vou pedir para que vocês assistam o Alto da Compadecida, beleza? Não deixem de assistir o Alto da Compadecida, tenho certeza que no YouTube deve ter, ok? Então, assistam o Alto da Compadecida e leiam Édipo Rei, para que a gente possa fazer a nossa próxima atividade avaliativa. Não será já na segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos discutir o livro e o Alto da Compadecida. Então vamos discutir tanto Édipo Rei como o Alto da Compadecida e eu vou orientar como será esse trabalho, que valerá ponto para a nossa avaliação de literatura, a partir desses 2 textos que eu peço para que vocês leiam. Um em forma de leitura mesmo, escrita, e o outro eu quero que vocês assistam ao filme O Alto da Compadecida. Então, para terminar essa primeira parte da nossa aula sobre gêneros literários, eu vou pedir para que vocês façam um resumo no caderno desse quadro síntese dos gêneros literários, ok? Não deixem de fazer esse resumo, porque é importantíssimo saber essas características para conseguir fazer as avaliações. Tá? Não é só ler o texto Édipo Rei e nem assistir o Alto da Compadecida. É necessário que se conheçam
essas características dos 3 gêneros literários aprendidos hoje. Para finalizar a aula de hoje, vocês vão ter um tempo aí para fazer os exercícios de 1 a 10, né? Que vão da página 4, ok? Porque o da página 3 é um exercício que já está resolvido, mas é bom que leiam a resolução. Que façam os exercícios de 1 a 10, que vai da página 4 à página 6, esse iniciozinho aqui. A partir daqui é uma outra aula, então não é necessário ler daqui para baixo. Somente até o exercício 10 aqui, ok? E é isso aí, galerinha. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. E até daqui a pouco. Grande abraço no coração de todos. Tchau, tchau.